Deputado professor desafinado faz malabarismo retórico para mudar os fatos sobre taxação, mas Ralelino estava lá, meus amigos, e lava a alma de todos os brasileiros falando só a verdade. Mas antes da gente começar, deixe seu like, compartilhe, se inscreva e considere se tornar um membro para ajudar o nosso trabalho. Agora espia. No primeiro parágrafo, o presidente Trump começa com o Bolsonaro e no final ele diz: se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais, tem que ter fechado para os Estados Unidos, blá, 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 blá. Ele fala que poderíamos considerar um ajuste nessa carta e diz: os senhores nunca ficarão decepcionados com os Estados Unidos da América. Não parece ser uma declaração de guerra. Aqui milagres estão acontecendo. Pela primeira vez eu vejo petista defender menos imposto. Os únicos traidores da pátria estão sentados nesta bancada aqui de esquerda. Quando o presidente Trump liderava a corrida presidencial americana, Lula, numa entrevista, disse que a volta de Trump ao poder era a volta do fascismo e do nazismo com outra cara. Quando a Starlink teve suas contas congeladas numa ação ilegal frente ao direito internacional, a esquerda aplaudiu. Quando o STF, há 2 semanas atrás, provocou sanções contra empresas de tecnologia americana, esses deputados aqui aplaudiram. Quando navios iranianos aportaram, inimigos do mundo livre, aportaram no Rio de Janeiro, esses deputados aqui aplaudiram. Para. Vamos desmascarar essa narrativa sobre os navios agora. Porque adivinha quem autorizou a entrada deles em nosso país no último mês de seu governo? Que também perguntando se foi orientação do Itamaraty a recepção do navio iraniano sancionado pelos Estados Unidos recentemente no Brasil, visto que esse navio pediu que fosse atracado no Chile, foi recusado pelo governo do esquerdista Boric, veja bem, e Lula só recebeu esse navio após a visita aos Estados Unidos. Se essa foi uma recomendação do Itamaraty para que apenas após a visita e o encontro com o presidente Joe Biden nos Estados Unidos, que Lula recebesse esse navio de guerra iraniano que é sancionado pelos americanos. Lembrando que o senador Ted Cruz ainda cobrou das autoridades americanas uma sanção ao Brasil em virtude desse atracamento desse navio de guerra iraniano no porto do Rio de Janeiro. Essa autorização para a visita deles ao porto brasileiro vieram dentro do que se chama passagem inocente, porque não vem com armas, foi nesse contexto. Foi feito no governo anterior, a autorização. Eles apenas, nesse governo agora, só houve uma mudança de data. Porque eles vinham em final de dezembro e acabou passando para fevereiro, e então eles tiveram, porque tem que ser dado, a Marinha examinou no governo passado, autorizou, e depois eles mudaram, era um período de 3 ou 4 dias, eles mudaram de dezembro para fevereiro, e aí novamente apresentaram outro pedido com as datas exatas e foi renovado, inclusive, porque já tinha sido aprovado. Então essa é a questão dos navios. Quando os Estados Unidos atacaram o Irã, praticamente não provocaram nem Mar Norte, acabaram com uma guerra em 12 dias, ao invés de ficar do lado do mundo livre, estes deputados atacaram os Estados Unidos. Na reunião de BRICS aqui, Trump avisou várias vezes: nós estamos enxergando e o Brasil não está sendo bom conosco. E uma das primeiras falas do presidente Lula foi dizer o seguinte: apoiar a desdolarização do comércio mundial. Este anti-americanismo tacanho de DCE que esta bancada da esquerda promove é a causa da super tarifa. E quando as sanções vierem, culpe Bolsonaro. É viável vocês achar que isso é crível, mas é óbvio que não. A pessoa tem que ser muito infantil para imaginar que isso sequer tem sentido. E é inacreditável alguns discursos que a ultradireita está fazendo. Esta base bolsonarista enlouqueceu de vez. Chegam a se vangloriar do ato de Trump. Não reconhecem a gravidade e a irresponsabilidade que a articulação bolsonarista fez para gerar desemprego e fome no Brasil. Ou alguém aqui vai negar que o filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, foi para os Estados Unidos se juntar com o neto do ditador Figueiredo, o Paulo Figueiredo, para semanalmente pedir um ataque dos Estados Unidos ao Brasil, para confabular e se mancomunar com a ultradireita americana para atacar o povo brasileiro. E traidores da pátria são os bolsonaristas, a família Bolsonaro, a extrema-direita deste país, que sistematicamente vem trabalhando pela fome, pela dor e pela desgraça do povo brasileiro. Nós não estamos aqui fazendo uma disputa entre esquerda e direita. Esta quadra da história e esta taxação, ela divide entre os que amam o povo brasileiro, os que defendem os trabalhadores e trabalhadoras, e os traidores da pátria, aqueles que preferem lamber as botas do tio Sam num ataque que sem precedentes. E não veio aqui os representantes do bolsonarismo culpar o Lula ou com narrativas mentirosas, com narrativas que não se sustentam. Eu tenho em minhas mãos a carta de Donald Trump, e a carta justifica esta taxação que vai gerar fome e desemprego no Brasil, justifica com o caso de Jair Bolsonaro. Ele justifica isso.
Então não cabe Vossas Excelências enfrentarem e inventarem mentiras. Vossas Excelências precisam reconhecer. Trump diz que está taxando o Brasil para defender Bolsonaro. Nunca se viu tamanha interferência na política nacional. O editorial do jornal mais à direita desse país, O Estadão, classifica o movimento de Trump do bolsonarismo como um golpe de mafiosos, assim como o economista Paul Krugman classifica como absurdo o uso de tarifas para violentar a democracia. Portanto, é inacreditável a falta de senso de realidade, mas principalmente a falta de compromisso com a nossa nação, com a nossa soberania. Chega ao absurdo de comemorar que o Brasil vai perder e a Argentina vai ganhar. A ideologia de ultradireita, a visão fascista, ela está para essa turma do Bolsonaro acima de tudo. E um ufanismo, uma subserviência aos americanos, como se os americanos, como não houvesse vida inteligente, se não fosse possível sobreviver fora dos Estados Unidos. Algumas verdades nós temos que contar aqui. Mais de 40% do consumo mundial é do povo americano. O que eu quero dizer com isso? Os Estados Unidos não sobrevive sem explorar outras nações, como faz com a América Latina, como faz com a África, como faz há muito tempo neste planeta. É preciso dizer isso. É preciso dizer que há vida inteligente e há líderes políticos como o presidente Lula que constrói relações multilaterais, que está trazendo para o Brasil 100 bilhões de investimentos da França, que está trazendo para o Brasil 20 bilhões de investimentos da China. Viva o povo brasileiro! E vamos denunciar os traidores da pátria. Vamos denunciar o bolsonarismo submisso a Trump, que gera desemprego, gera fome e gera dor no povo brasileiro. Nós não vamos baixar a cabeça. O presidente Lula vai responder e a nação brasileira responderá de cabeça erguida. O Brasil é dos brasileiros. Caramba, depois daquela lapada eu ia chorar debaixo do cobertor. Muito obrigado e até a próxima.